Eu vou te fazer aquela pergunta de US$ 1 milhão e ainda vou te trazer a resposta. Quem da direita poderia vencer Lula em 2026? Quer a resposta? Qualquer um da direita. Mas vamos começar por nomes mais plausíveis. Vamos falar desse cara aqui? Romeu Zema. Será que o Romeu Zema teria chance de vencer Lula nas eleições? Coloca no comentário. Pois é, eu vou te provar que sim. Dá uma olhada nessa situação aqui. Matéria do Conexão Política, publicada ontem, de tardezinha. Em Minas Gerais, o Romeu Zema crava a aprovação acima dos 64%. Só este ano, o mineiro cresceu quase 8 pontos percentuais na taxa de aprovação. Ou seja, não é o primeiro ano de mandato, não está fazendo medidas populistas e cresceu 8 pontos. Lula, no primeiro ano de mandato, que costuma ser bom, fazendo medidas populistas, perdeu 6 pontos. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Até 2026, se continuar nesse ritmo, Lula está com 20 ou 30% de aprovação e o Zema, meu amigo, o Zema vai estar batendo aí mais de 80%. Pois é. Será que o Zema tem chance? Dá uma olhada aqui o que a matéria ainda fala. A aprovação do governo de Romeu Zema, do Novo, em Minas Gerais, supera a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De acordo com dados da pesquisa Datatempo, realizada em 23 de outubro e 21 de novembro, ao completar o primeiro ano do segundo mandato, Zema é aprovado por 64,1% da população, enquanto Lula, em seu retorno à presidência após 13 anos, alcança só 50% de aprovação lá nas Minas Gerais, que é a terra boa de modo ponto que soa. Mas presta atenção. Por que isso aqui é importante? É histórico e nunca mudou. Minas Gerais reflete o resto do país inteirinho. Todo presidente que ganha em Minas Gerais ganha as eleições nacionais. Se o Lula ganhou em Minas Gerais, ele foi eleito como presidente. Se o Bolsonaro ganhou na penúltima eleição, o Bolsonaro virou presidente. Ou seja, todo mundo que ganha no estado de Minas Gerais ganha para presidente da República. E hoje, se você coloca Lula e Zema frente a frente para concorrer em Minas Gerais, a resposta é óbvia: o povo vai para Zema. Então, eu fiz até uma análise aqui, o Leandro Ruschel, que é analista político, ele falou, olha, a gente tem um grande risco de não termos um candidato da direita mesmo. Porque aquele que se lançar, aquele que simplesmente aparecer, ele tem um grande risco de ser jogado fora. E aí vai ser um nome assim, um centro meio à direita, um tucaninho que vai entrar voltando àquelas regras do passado. Mas será que o brasileiro vai aceitar isso mesmo? Sei não, viu? Acho que não. E aí, um dos pontos que a gente fala sempre é a questão da economia, o tripé, né? Segurança, vai bem o Brasil na segurança? Acho que não, né? Saúde, também não. E economia. Educação, brasileiro já pode esquecer da questão da educação. Não é quadripé, não, é tripé mesmo. Então, educação também não vai bem, mas e a economia? E aí, olha isso aqui, matéria do Poder 360. Lula critica estimativa da OCDE e diz que vai provar o erro da OCDE. Meu amigo, a OCDE, segundo Lula, e lembra que o Lula é o cara que falou que os livros de economia precisavam ser mudados, mas ele não é formado em economia, não. Só para você lembrar, viu? O Lula falou que a OCDE inteirinha está errada. Por quê? Porque a OCDE disse que o Brasil não vai crescer economicamente e que a dívida pública está crescendo demais e que até 2037 a gente não vai conseguir nem suprir a nossa dívida pública. O Lula ficou nervosinho, não gostou não. Mas olha só, o presidente diz ter ficado irritado com a previsão ruim para a economia brasileira e disse que a organização deu palpite sobre o que não sabe. Pois é, o OCDE não sabe do Brasil, não sabe de nada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira ter ficado irritado com a estimativa da OCDE
que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de que a dívida pública do Brasil deverá atingir 80% do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, já no ano que vem. Cara, isso é um desastre. Você não tem noção do quanto isso é ruim para o Brasil. Se não houver equilíbrio nas contas públicas depois da implementação do marco fiscal. Não tem equilíbrio nas contas públicas e o próprio Lula já falou que não vai cumprir nada. Segundo a organização, a dívida do país poderá atingir 100% do PIB em 2037, ou seja, em 2037, o que não está tão longe assim. Meu amigo, nós vamos ser um país paupérrimo, arrebentado, um desastre, se continuar seguindo o modelo econômico Haddad-Lula. Em outubro, Lula disse que dificilmente o país cumpriria a meta fiscal em 2024. Ele mesmo assume. A trajetória do endividamento é altamente sensível à implementação da agenda de reformas, segundo o relatório. E aí, é isso. Então, se nós temos o primeiro ano, que o Lula ainda está colhendo o reflexo da gestão anterior, lembra? A economia, ela é médio e longo prazo. Ela é cíclica, ou seja, ela vai mudando ali, mas ela é a longo e médio prazo. Ela nunca a curto prazo. Não dá para o governo falar, não, eu vou colocar isso aqui em prática hoje e amanhã a economia do Brasil bombou. Não é assim que funciona. Eu fomento o agro, eu coloco o agro pulsante, eu consigo trazer dinheiro para dentro do país. E aí já tem estudos mais do que comprovados que a região centro-oeste ali, cidades como Rio Verde, por exemplo, com o poder do agro, foi as que mais reduziu as desigualdades no Brasil, o que prova aquela minha teoria de que é dinheiro que faz reduzir desigualdade, né? É simples, se a economia está bem, o município, o estado, o país vai bem, e quando não se preocupa com isso, preocupa só com a gastança, o Brasil vai para o brejo. E aí, a grande questão é, o governo Bolsonaro investiu no agro, o Lula está comprando briga com o agro o tempo todo. E aí, como é que você acha que vai ser a hora que esse boom aí da economia começar o voo de galinha começar a descer? Aí a popularidade do Lula é que vai cair de uma vez. Aí não tem choro, tá? E aí, além de tudo... Olha eu falando e aí de novo, né? Mas tá bom. E aí, além de tudo, o Haddad e o Lula querem bater de frente com o Congresso. Então o Lula tem uma grande previsão dele chegar em 2026 sem quase nada de apoio popular, com a economia em frangalhos e com o Congresso inteiro detestando o Lula. Porque as emendas não vão durar a vida inteira. Pode ter certeza disso. Ele precisa manter os companheiros nos cargos. E olha só o que está rolando. O governo enviará ao Congresso medida provisória que onera novamente a folha de pagamentos. Isso não pode, tá? Isso não pode. Está cometendo aqui um erro crasso aqui, uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Porque a partir do momento que o Congresso Nacional derrubou o veto do Lula para manter a folha de pagamento, a oneração. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Foi feito um pedido de reoneração da folha de pagamento, né, pelo Lula. Né? Foi feita uma lei que desonera a folha de pagamento. O que é isso? É menos imposto para o empresário. Vamos resumir assim, é menos imposto para o empresário. O Lula quer mais dinheiro. O Congresso votou em peso, quase que o Congresso inteiro falou, o Lula não vai cobrar mais imposto e não vai colocar imposto aqui no setor da economia que mais emprega, nesses 17 setores da economia. Os sindicatos dos trabalhadores que são aliados do Lula falaram, o Lula tá louco de vetar isso aqui, nossos sindicalizados vão todo mundo perder o emprego, como é que nós vamos ganhar a sindical lá, a contribuição sindical? Até os sindicatos foram contra o Lula, e o Lula vetou. Foi pro Congresso, o Congresso deu uma derrota gigante, derrubou o Lula. Ou seja, acabou, foi promulgado ontem a lei da desoneração da folha. Agora, o Haddad fala, eu vou desrespeitar o Congresso, vou colocar uma medida provisória que já começa a valer. E aí o Congresso vai ter que derrubar essa medida provisória. E aí é lógico que o Lula vai tentar ir pro STF, alguma coisa nesse sentido. A grande questão é, o Lula comprou briga com o Congresso inteiro. Quer uma prova disso? Eu te mostro aqui. Efraim Filho, senador da Paraíba, Congresso indica resistência e vê afronta em pacote de reoneração apresentado por Haddad. O Haddad mandou um projeto de lei
falando que vai reonerar e vai fazer a medida provisória. E os deputados e senadores manifestaram resistência ao pacote e disse que o Lula fez foi um desaforo, foi uma ofensa. E aí, meu amigo, se você fica ofendendo o Congresso, você vai perder apoio lá dentro. O dinheiro não dá para comprar tudo. Lembra que o Lula mandou 48 medidas provisórias. Só 9 é que foram aprovadas no Congresso. Ou seja, Lula é fraco dentro do Congresso. E o dinheiro das emendas está segurando ele. Mas será que vai segurar por muito tempo? Outro senador já ficou pistola da vida com o Lula aqui, que é o Luiz Carlos Reis. Ele escreveu o seguinte, e agora nem falando sobre a desoneração, é atacando o agro mesmo. O Lula atacou o agro com um projeto muito importante, desrespeitou todos os deputados e senadores. Olha o que o Luiz Carlos Reis fala aqui. Lula volta a ignorar uma decisão do parlamento que afeta a produção rural do Brasil. Foram décadas de discussão e até um acordo foi realizado com a liderança do governo. Ou seja, se a liderança do governo assume um acordo e volta atrás, o Congresso não gosta. Para que o projeto dos pesticidas fosse aprovado. Os vetos aplicados é uma clara sinalização de desrespeito ao Congresso e uma trava ao desenvolvimento econômico do país. Vamos derrubar no voto. Lula, respeite a democracia. É o seguinte, tem um projeto que visa ampliar o rol ali de produtos agrícolas, os pesticidas ali. Por quê? Porque é muito burocrático para a liberação e isso torna a economia brasileira ainda mais pulsante através do agro. O agro luta por essa lei há anos e essa lei foi aprovada no Congresso. Chegou na mão do Lula, o Lula não aceitou, vetou, desrespeitando o Congresso. Só que a própria base do governo Lula tinha feito um acordo para que esse projeto passasse. Olha, tira isso aqui, muda isso aqui, se vocês fizerem assim a gente aprova. E aprovou no Congresso. O Lula está desrespeitando até a liderança dele dentro do Congresso. Não é à toa que o Jacques Wagner deu aquele recado para o Lula votando contra o STF, né? O líder do Senado. Ou seja, todo mundo tá pistola, todo mundo odeia o Lula dentro do Senado e da Câmara. É o que está acontecendo. E o Lula vem batendo de frente. E batendo de frente com o agro. Meu amigo, vamos lá. Não vai ter o apoio popular. Não vai ter o apoio de vários deputados e senadores do Congresso. União Brasil mesmo já falou, não, eu não subo no palanque com o Lula ano que vem. Não vai ter apoio do Congresso nem nada. A economia vai estar um caos. E vai estar batendo de frente com a bancada ruralista e com o agronegócio brasileiro. Pode dar certo? Não, não pode. Você sabe muito bem que isso não vai dar certo. E aí, pegando o gancho daquela matéria da OCDE que eu falei com vocês, de que o Brasil está gastando mais e até em 2037 a gente vai bater 100% do nosso PIB com dívida pública, ou seja, tudo que a gente ganhar a gente já vai estar devendo. A gente vai ser um pobre super endividado. Logo, logo a gente vira morador de rua, né? Se for o caso. É por isso aqui que eu defendo um governo de direita. Apesar de que o governo de direita realmente nunca foi implementado com toda a força, igual o Milei está fazendo na Argentina aqui no Brasil. Mas olha só o que aconteceu. Essa matéria é do ano passado. Custo com funcionarismo público caiu 10% em 4 anos de Bolsonaro. O governo anterior foi o primeiro a reduzir as despesas desde a série histórica em 1997. Essa matéria foi publicada em fevereiro de 2023. Tá? Fevereiro. Ou seja, fevereiro desse ano já tinha matéria aí falando, o governo Bolsonaro foi melhor. Os gastos com pessoal e encargos sociais do Executivo, Legislativo e Judiciário recuaram 383,8 bilhões em 2018 para 343,4 bilhões em 2022. Ou seja, o governo Bolsonaro pegou com 383 bilhões e entregou com 343 bilhões de gastos. Ou seja, 40,4 bilhões de diferença. O Haddad está aí tacando imposto no seu lombo para ganhar mais dinheiro. O Bolsonaro, economizando só com os funcionários públicos, deu uma economia de 40 bilhões por ano. Dá para entender a diferença? Dá para entender?
não é tacar imposto no lombo do trabalhador, não. E aí você acredita que essa medida econômica pode dar certo? Mas nem lascando. Vamos lá, outra matéria que eu preciso falar com vocês. Make America Great Again. Vamos lá. Estado do Maine, nos Estados Unidos, barrou Trump de concorrer às eleições primárias. De novo. Tá um caso a separa aí com o Trump que eu vou te falar. Tá parecendo que lá nos Estados Unidos tá mais bagunçado que aqui ainda. Agora, mais um estado determinou que o Trump não pode concorrer. A principal autoridade eleitoral do estado americano de Maine decidiu que o ex-presidente republicano Donald Trump não poderá concorrer às eleições primárias dos Estados Unidos na região. Numa decisão escrita de 34 páginas, a secretária de Estado de Maine, Shanna Bellows, uma democrata, disse que Trump não está qualificado para ocupar o cargo devido às suas ações relacionadas à invasão do Capitólio nos Estados Unidos, em 6 de janeiro. Pois é, meu amigo, é uma bagunça. Sabe quando é que a gente vai saber se vai ter resultado ou não? Quando que vai ser o pega pra capar? Na época da eleição. Aí nós vamos saber se o Trump vai concorrer ou não. Vocês vão dar uma de Brasil e vão tirar o Trump da jogada e vai ter que indicar alguém. Mas se você analisar a estrutura aqui do Brasil, tá tudo bem, não precisa ser o Trump, não. Qualquer candidato de direita vence o Biden nos Estados Unidos assim. Lembra aquela frase que eu dizia para vocês? O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Não tem resultado econômico. Já viu um socialista fazer resultado econômico adequado sem aplicar o capitalismo? Não, não tem. É o capitalismo que traz dinheiro. É simples assim. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.